Olá, hoje vamos falar sobre o plano financeiro. Todas as suas receitas, despesas, tudo que você ganha e recebe e gasta, você não pode jogar aleatoriamente. É interessante que você classifique os seus ganhos, os seus pagamentos, para depois o quê? Você saber em quais grupos existem as maiores perdas ou vêm as melhores receitas. Eu vou falar sobre isso hoje. Nós vamos conhecer um pouco como você divide a sua vida financeira. Você divide em 3 partes: o que eu ganho, o que eu gasto e o que eu tenho. Você ganha dinheiro, você gasta dinheiro e você acumula dinheiro, no melhor dos mundos. Porque às vezes a gente passa por fases em que você não consegue reter, mas normalmente a gente tem algo que está disponível. Você vai ver mais para frente. Então, o que seria o que eu ganho? O que eu ganho, a gente vai chamar de receita. Então, tudo que entra de dinheiro para você, nós vamos chamar de receita. E como que a gente poderia classificar sua receita? Normalmente, em empresa, a gente vai classificar em receita operacional, que é aquela receita, aquele ganho que vem daquilo que a empresa faz. Ou, se você for pessoa física, daquilo que você faz para receber dinheiro. Mas tem também as receitas não operacionais. São valores que entram para você, mas que não vêm daquilo que você faz. Vamos ver alguns exemplos, principalmente nas não operacionais, que são mais curtinhas. Por exemplo, rendimentos de aplicações, juros, herança, algum aporte de dinheiro. Ou seja, se a sua aplicação rendeu, você ganhou dinheiro. Mas seja qual for a sua empresa, não era essa, a não ser que você seja um banco. Então, assim, receitas não operacionais. Vamos dar exemplos de receitas operacionais. Se o seu ramo de atividade for uma indústria, por exemplo, seria a venda dos seus produtos, da sucata, dos subprodutos, aquilo que efetivamente você faz para ganhar o dinheiro, aquilo que você vende para ganhar o dinheiro. Veja que aqui você não vai falar de produto a produto, isso é apenas venda do produto. Se você for um prestador de serviço, você vai classificar. Por exemplo, se você for um cabeleireiro, você poderia classificar em corte, unha, manicure, esse tipo de coisa. Ou pôr simplesmente receita do salão. Se você for uma agência de publicidade, se você for uma parte de entrega, qualquer coisa, você vai colocar os serviços, principalmente os serviços principais. Essas são suas receitas operacionais. Se você fosse um agronegócio, que estou dando exemplo, milho, soja, bovino, suíno, ou seja, a sua parte de pecuária e a sua parte de agricultura. Eu fiz uma roça de milho, então milho é uma das suas receitas. Se você fosse comércio, por exemplo, eu gosto de instruir o comércio, porque o comércio é muito amplo, ele vende qualquer coisa. Então, classificar a receita dele não como aquilo que ele vende, mas sim da forma como entra. Então, o que foi vendido em dinheiro, em cheque, em cartão, em master, débito, Visa, enfim. Ok? É uma boa forma de você depois ver a sua receita. Se você for pessoa física, poderia ser salário, gorjetas, comissões, coisas assim que você faz para ganhar dinheiro. Então, a sua receita basicamente é isso, formas de ganhar dinheiro, operacional ou não operacionalmente. Agora vamos falar do que gasta. O que você gasta é igual despesa. É aquilo que você despende para ter alguma coisa em troca, obviamente. Eu coloquei aqui 8 grupos de despesas mais comuns, mas depende disso, de cada ramo de atividade, do que você está falando, você pode ter menos ou mais grupos que esses. Essas são as mais comuns. Despesas administrativas, que você geralmente para você manter a administração do seu negócio, financeiras que você acaba pagando para banco, juros, etc., comerciais, departamento pessoal. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente ver. Então, o que seria na administrativa? Água, luz, telefone, aluguel, etc., contador, etc. Financeiras, tarifas, IOF e tal. Comerciais, é aquilo que você faz para ter mais dinheiro. É bom manter isso num grupo separado. Então, anúncios, comissões, gráficas, etc. Departamento pessoal. Então, tudo que você gasta com o departamento pessoal. Quanto custa as pessoas que trabalham na sua empresa? E aqui eu chamo a atenção para esse item de FGTS, que muita gente confunde e coloca o FGTS aqui, como se ele fosse um tributo.
Na verdade, o FGTS você paga uma guia, mas ele é referente ao departamento pessoal. As despesas tributárias que estão aqui desse lado, normalmente elas estão relacionadas ao seu faturamento, né, e não ao seu departamento pessoal. Então, se você não faturar nada, você vai ter que pagar FGTS do mesmo jeito. E aqui mais alguns exemplos de receita, e chamar a atenção para esse aqui de cima, o custo do negócio. É também um grupo importante para você manter isolado. Você coloca coisas que é inerente ao seu negócio, como se fosse uma indústria aqui, matéria-primas, insumos, ferramental, etc. Bom, eu já falei o que eu ganho, eu já falei o que eu gasto, e agora eu vou falar o que eu tenho. Vou chamar o que eu tenho de ativos. São os meus ativos. Isso é um nome antigo da contabilidade, mas é pertinente. Exemplo de coisas que eu tenho. Contas correntes bancárias. Então eu tenho aqui Banco 1, Banco 2, eu tenho conta no Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, etc. Caixinha, aquele caixinha que fica dentro do escritório, é um ativo, é uma conta corrente, ele funciona como se fosse. O dinheiro que você põe no bolso é também uma conta corrente. Os cheques que você recebe de terceiros ainda é predatado, que você não vai depositar, mas eles estão contigo. Então, também é uma conta corrente. Se for o seu caso, é interessante manter nesse grupo de contas correntes. Outra coisa que você tem são as aplicações. Então, renda fixa, título, enfim, você faça um grupo de aplicações para poder depois ver quanto que você tem em aplicações. E o terceiro grupo, mais comum, é o patrimônio. Aí, coisas que você compra. Então, assim, para a gente não confundir, quando você paga a luz, você tem uma despesa. Quando você paga um computador que você comprou, você está pagando um patrimônio. É diferente daquela despesa que a gente viu lá atrás. Tá? Com esta ideia na cabeça, a gente pode, vai surgir aqui um exemplo de um plano de conta simples, pequeno, mas que poderia ser montado com os 3 níveis de quebras que o OGM Cash fornece, para um plano de conta simples para você trabalhar, por exemplo, se você fosse uma indústria. Mas se é comércio, pessoa física, é só adaptar as contas. Né? Então, assim, é manter o grupo de ativo, eles virão em primeiro tudo que eu tenho, depois virá um grupo de despesas, né, com tudo que eu gasto, inclusive os custos, né, e depois virá as receitas operacionais e não operacionais. Com esse simples plano aqui, é bom, eu sempre falo quando a gente vai implantar, pensa nesses grupos, independente do sistema. Depois você põe no sistema. Mas, acredite, essa é a parte mais importante. É daqui, se você faz um bom plano aqui, você vai ter uma boa análise, né? Você vai saber de onde vêm os valores, para onde eles foram. Essa é uma parte muito importante. Tá? Espero que você tenha entendido. Se você tiver dúvida, o suporte da OGM está sempre à disposição.